salpica e suja e de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. Então, assim, com essa página de Pastorino, né, falando que tenhamos alegria, que possamos fechar os nossos olhos, nos conectar a Deus, nosso Pai de infinita bondade, de infinito amor, ao nosso Mestre Jesus, nosso companheiro e nosso Mestre de todas as horas, Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual, aos espíritos benfeitores responsáveis por este trabalho. Que possamos falar da Tua palavra, Senhor, da melhor forma possível, de maneira clara, né, que possamos ser intuídos pelos benfeitores espirituais e que, Senhor, ao acabar o estudo, possamos exemplificar o que está sendo estudado aqui no dia de hoje e nos outros dias também, Senhor. Que possamos nos mostrarmos como verdadeiros cristãos e não como os fariseus, que só tinham a prática exterior. Que possamos, Senhor, mudar os nossos corações com esse estudo abençoado, que em cada local do planeta, Senhor, uma fagulha do Teu amor chegue, abrandando aqueles corações necessitados, aqueles corações doentes, seja do corpo físico, do corpo espiritual, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor. E no planeta Terra, todos nós temos dificuldades. Então, nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. E assim pedimos permissão para iniciarmos nosso estudo, mas antes vamos pedir que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos nosso estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o evangelho de hoje, né, é Marcos 9, 31 a 33. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim do homem. Então, foi o evangelho, e na minha pesquisa de hoje, eu acho que eu já até usei esse livro, eu já usei, porque eu não conhecia ele. É o livro Roteiro, do Espírito Emmanuel, né, Psicografia de Chico Xavier. Mas eu acho que eu já usei esse texto num outro estudo, mas foi o que estava relacionado lá no site, né, do NEP. Então, o capítulo 15 desse livro, que fala Evangelho e Individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos... Só um minuto, gente. Pausa para o cafezinho. Não, sem pressa, Preta, de boa. Aqui com as minhas companheiras aqui, o que ela falou do Pastorino é muito bacana, porque o ter alegria até no sofrimento, quer dizer, aquilo que a gente já sabe, que todo sofrimento vem também para nos ensinar, né? Então, a alegria de quem sabe receber o ensinamento. Desculpa, pessoal, houve um contratempo aqui, então vou voltar. Evangelho e individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Entre todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana,
de alguma sorte, partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com quem adquire poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que a reconforte e alimente. Não convida o povo a reivindicações. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com quem recomendava seja dado a César o que é de César. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, instigando seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Ele fala, ao apóstolo exclama, vem e segue-me. Isso está em Mateus, versículo 9. A pecador exorta, vais e não peque mais. João 8. Ao paralítico fala bondoso, ergue-te e anda. Mateus capítulo 9. A mulher cirofenícia diz, convincente, a tua fé te curou. Mateus 9. Por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo, em que os generais e os legisladores costumam ditar determinações. Desceu ele próprio ao seio do povo e estendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Usa a bondade fraternal para com a Madalena, a obsidiada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu o rico. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências. O benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento da liberação do espírito, com bases no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Para isso, lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse: e aquele que deseje fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos. Então, aqui nessa parte, ele vem mostrando, que Jesus fazia tudo com muito amor, com muito carinho, não incitava violência, dizia que nós devíamos obedecer às regras do governo, sim, quando ele fala dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus, para a gente separar a vida material da vida espiritual. E a transformação, é de cada um, não tem jeito. O outro pode me ajudar, mas só eu posso me transformar. Então, ele vem mostrando isso tudo, ele veio socorrendo, ele andava com aqueles mais necessitados, Aqui tem uma hora, eu não sei o período, a parte que ele fala, mas que ele seguia, com as crianças, com as mulheres, com os velhos, com os enfermos. Então, ele abraçava a todos, não tinha distinção. E ele mesmo falou que ele era o pastor, e não deixaria nenhuma ovelha perdida. Então, que a gente tenha essa certeza no nosso coração, que Jesus é amor, a gente ainda está muito longe disso, mas que a gente possa lembrar que ele está sempre à nossa disposição, Basta que nós nos conectemos a ele.
Então, isso, não vou falar muito mais não, porque ainda tem vocês aí para falar. Então, nesse texto aí que você estava lendo, me chamou a atenção para um termo, responsabilidade, porque no meu estudo pastorino também vai falar em responsabilidade, porque se a gente parar para pensar, realmente meditar, estar vivo é uma grande responsabilidade. Ninguém veio ao mundo a passeio, porque é uma oportunidade que não é toda hora que a gente tem de estar aqui para consertar os nossos erros, né? Para pagar nossas dívidas com os nossos semelhantes, com a sociedade em si, e também para nos melhorarmos, né? Aqui, sem a lembrança de nada, no véu da carne, sem lembrar das coisas do Espírito, lembrar dos nossos erros, que é fácil a gente tentar consertar quando a gente lembra dos nossos erros. É fácil a gente tolerar aquele irmão que a gente tem uma aversão por ele, quando a gente lembra que ele nos matou ou alguma coisa desse tipo. Difícil é a gente superar essas coisas quando a gente não lembra de nada. Só tem intuições que não são certezas. Bom, mas deixa eu fazer logo a leitura e depois a gente conversa. Vamos lá. Novamente insiste a individualidade. No caso, Jesus ensinando a personagem o que ela tem que fazer para poder sublimar-se, sublimando o espírito que a construiu. Mas a personagem faz-se de desentendida, entrevê a coisa, mas não percebe plenamente, e tem medo de penetrar mais a fundo, receia compreender totalmente o assunto, assumindo com essa compreensão a responsabilidade de agir, obrigando-se a obedecer à voz interna que a quer chamar à realidade. De outro lado, jamais o espírito revela com clareza meridiana o que está para ocorrer. As indicações são veladas, para que a personagem não se assuste demasiadamente, fugindo à iniciação dolorosa. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão, mas ele se levantará no terceiro dia. A revelação é espantosa e os atemoriza, pois não podem fixar-se no final despertamento, após permanecer 3 dias no coração da terra. O que apavora a personagem é a dor, o sofrimento físico e, sobretudo, a morte. O espectro terrível que pode destruir a personagem transitória para reduzir a zero o filho único tão querido, o nome que tanto prezamos. As mãos dos homens, as feras devoradoras, somos todos lançados quando mergulhamos na carne. Isso aqui eu achei muito bacana, que realmente nós somos lançados às feras quando a gente renasce, né? A gente está aqui, a gente mesmo está comentando antes de começar a gravar como é que as coisas aqui no Brasil estão tão violentas, etc. Ou seja, nós estamos aqui reencarnados, lançados às feras. Mergulhamos na carne, no antissistema, enterrados no polo negativo, à mercê da ignorância e da maldade sem peias e sem limites, ávidas de sangue, de destruição, de martírios morais e de torturas físicas. E quanto mais elevado o espírito, mais se encarniça a massa infreme, a massa obstinada, a massa desenfreada, contra aquele que lhe é superior, certa de que conquistará a paz e liberdade de chafurdar nos seus vícios sem ter quem lhe aponte e condene os erros, mas sem ninguém que a convoque à melhoria. Aqui eu achei interessante porque realmente era isso, a presença do Cristo em si já incomodava essas pessoas que queriam continuar chafurdando no vício, que ele jamais apontaria nada, ele não era do feitio dele, mas a simples presença dele, a aura moral dele, o olhar, só isso já bastava para incomodar essa massa. Cortado o modelo de diante dos olhos, mais fácil é cada um forjar-se seu próprio modelo, plasmado segundo seus desejos incontidos e prazeres de felicidade passageira material. Até agora, tem caminhado assim a humanidade, sacrificando todos os que a querem elevar e melhorar, e endeusando todos os que elogiam e enaltecem os caprichos.
Grandes são os que excitam suas emoções nos jogos vis, nas lutas físicas, na música sensual, nas cenas brutais. Aqui ele fala cantores de músicas infelizes, lutadores, filmes policiais ou de terror. Eu acrescentei aqui, já que isso foi escrito na década de 60, eu acrescentei redes sociais também nisso. São os mais ricos e festejados, os que impõem seu preço às multidões. Reino supremo do antissistema, em toda a sua pujança, em cujas mãos são entregues os filhos dos homens, que serão perseguidos e assassinados, ainda que moralmente, mas que, ao terceiro dia, despertarão do tumulto atordoante para reconquistar a paz interna, conseguindo dar um passo a mais na árdua e longa estrada da evolução sem fim. Então, ele aqui vai fazer esse paralelo, tanto do Jesus que estava sendo entregue naquele momento aos homens, né, para ser crucificado, quanto nós todos que somos entregues também a essa massa toda quando retornamos à reencarnação, retornamos à carne, e principalmente aqueles grandes personagens, como a gente vê, até o pastor, aquele pastor paulista, o Gil Lancelotti, como ele foi atacado nas mídias por parte dessa multidão infreme que prefere chafurdar no vício. Kátia levantou a mão, por favor, Kátia, pode falar. Só uma perguntinha, Cris. Assim, não sei se eu entendi bem. Então, não é muito saudável se a gente vê assim, lutas pela televisão, séries policiais. Isso não é saudável. Não, porque a gente... Caraca, eu gosto de ver, então estou tudo errado. A gente é responsável pela nossa psicosfera. Como a gente sempre fala aqui, Kátia, Vou fazer mais. Nós somos rádios, receptores e transmissores. Então, quando a gente se liga nessa faixa, por exemplo, de luta da violência, você está abrindo esse canal, certo? Você está sintonizando esse canal da violência. Então, é natural, de repente, que você atraia irmãozinhos mais infelizes ligados à violência e, de repente, você se irrita mais fácil, é capaz de sentir raiva mais fácil. Por quê? Você deu aquela sintonizada, entendeu? É muito difícil, realmente, a gente... não vou falar para você, para de assistir, você ainda gosta, então assista, mas tenta depois de assistir fazer uma prece, alguma coisa, porque a gente não pode se forçar, a gente não evolui porque a nossa razão quer. Não, a partir de hoje eu vou fazer uma lista do que eu devo fazer para ser um ser evoluído. Não vai adiantar, porque é o nosso coração que tem que ir se transformando. Por exemplo, quando eu era criança, adolescente, até jovem, eu adorava filme de terror. Hoje eu já não suporto, hoje eu já não assisto, mas já gostei. Como eu gostava de... Gente, como eu fiz xixi na cama até os 6 anos de idade, que minha mãe deixava eu ver os filmes e depois eu não tinha coragem de sair da cama para fazer xixi, fazia lá mesmo, de medo dos filmes que eu tinha assistido. Hoje é uma coisa que eu já não tenho mais prazer, mas ainda vejo filme policial. E eu entendo, porque é aquilo que a gente fala sempre. A gente tem que respeitar o nosso próprio momento, o nosso próprio tempo, porque é um processo lento, e é como eu falei, não adianta a cabeça da gente saber, não devo fazer isso, é o coração que tem que não querer. Então, não se preocupe, só eu aconselho isso, ver a sua luta, se puder evitar, evita, mas se vê, depois tenta fazer uma prece, ou tenta ver com esses olhos assim, de não se envolver muito com aquilo. É complicado, Kátia, mas é isso mesmo, cada um de nós, a gente tem muitas sombras ainda dentro da gente, e a gente tem que aprender a conviver com elas, sabendo que a gente tem que ter a vontade de ir diminuindo elas. Vocês concordam, meninas? Príscila e Mercedes? Muito obrigada pela elucidação, Cris, muito obrigada. Mas quem de nós ainda não faz as coisas, né? Quantas vezes, assim, eu já reparei isso, a gente faz as coisas até sem querer. Outro dia eu estava me tocando, que eu recuperei peso de novo, por quê? Porque por ansiedade, eu estava de novo comendo por ansiedade.
são gatilhos que a gente tem. Então, acaba virando o quê? Esse comer por ansiedade é pura gula. Eu não estou com fome. É o tal do pecado. Eu não acredito nessa coisa de 7 pecados, mas, digamos, é o tal do pecado da gula. A gente tem essas coisas direto, gente. É normal, porque se a gente não tivesse, Kátia, a gente não estava aqui estudando. A gente estava do outro lado dando aula. É verdade. Priscila, Verdade, Mercedes, obrigada. por favor, o que vocês querem acrescentar? Não, eu queria acrescentar que já é bacana perceber o que eu gosto e o que eu não gosto, né? O que faz bem e o que não me faz bem. E eu sempre fui muito cagona mesmo com essas coisas. Assim. Conheço pessoas boas que gostam, né? Como a Kátia, acredito que ela não seja uma pessoa, mas que ainda gostam dessas coisas. Eu conto uma coisa, meu pai era espanhol e ele adorava uma tourada. Eu gostava também. Até, sei lá, 15 anos, eu gostava de ver tourada, eu achava aquilo bacana, fazia parte da cultura, mas eu comecei a perceber que isso não acrescentava nada, isso era maus tratos aos animais, isso incitava violência. Como eu acho futebol hoje, eu acho futebol um esporte mais. Futebol é uma luta de gladiadores, né? Que o gramado é uma grande arena romana ou grega, sei lá, romana, né? Eu acho isso, mas assim, eu estou assim, assim, não quero ver, não, sabe? Até vejo o Globo Esporte aqui, porque depois eu vejo o Jornal Hoje, vejo a JTV. Para mim, futebol é a mesma coisa que luta de gladiadores. Então, assim, eu acho legal a gente perceber já o que não é legal e não se preocupar tanto de mudar no diálogo, né? E, assim, porque geralmente um hábito ruim, ele não cessa você deixando de praticar ele. Ele cessa, isso existe um texto falando sobre isso, quando você faz outra coisa que não necessariamente tem a ver com esse hábito, mas que você depois automaticamente vai trocar por uma coisa mais bacana, né? Falar em série, eu não sei se vocês, eu fiquei sabendo, The Chosen, vocês assistiram? Já assistiram? Que fala sobre Jesus e os apóstolos, as passagens do Evangelho. Não. Eu consegui achar no YouTube, mas eu não sei se é na Netflix, se é no Now. The Chosen. É bacana, achei bem bacana. Eu vejo alguns pedacinhos só no YouTube. Quer dizer, é uma série Vou tentar que eu descobrir. acho bacana. Valeu. Depois escreve para a gente, Mercedes. Bota lá Tá no bom. nome. Tá. A Mercedes me lembrou uma coisa. Me lembro também que quando eu era até adolescente, pré-adolescente e adolescente, eu adorava boxe. Eu ficava até tarde vendo. Eu acho que eu vi a carreira toda do Cassius Clay, que depois virou Muhammad Ali. Eu adorava ver aquele homem lutando. Hoje, eu nunca assisti uma luta de MMA. Eu acho aquilo... Eu estou que nem a Mercedes, eu já acho o futebol um grande gerador de violência. Eu gostava de futebol, meu pai era botafoguense, senão a gente ia gostar, mas hoje, para mim, aquilo é uma fábrica de violência. Eu até brinco com meus alunos que eu digo que se eu fosse a dona do mundo, acabava com o futebol. Proibia, que aquilo é uma fonte de violência danada. Eu conheço uma pessoa que adora série de violência, que adora série de terror, que queria exterminar o futebol do mundo. Por exemplo, eu vi Dark, mas Dark não é tão de terror de violência, é um terror estranho, são coisa sobrenatural, mas não, é sombrio, não é nem terror. Mas essa parte aí de luta eu já gostei muito também. Gostava realmente o boxe, né? Acaba, machuca o rosto e tudo mais. Mas com o tempo, graças a Deus, eu fui me desvencilhando disso também. E como eu falei, eu nunca vi uma luta de MMA, não pretendo assistir, até porque, graças a Deus, é muito tarde, eu já estou menina.
Cris, eu Eu vejo tentei todas. rebater assim, Fico até com a 2 horas da pessoa, manhã. né? Não, Fala, repete, Mercedes. não, assim, ele falou, torcedor do Vasco na torcida do Flamengo para ver o que acontece. Quer dizer, é complicado, né? É que eu falo a coisa o grande produtor de violência, e você falou bem. Outro dia até estava conversando sobre isso com um motorista de Uber. O futebol hoje é o novo circo. Em Roma se dizia que para acalmar uma multidão, dê pão e circo. O circo, o pão hoje em dia é o auxílio a alguma coisa, e o circo é o futebol. Bom, vai lá, enquanto o Flamengo e o Corinthians estiverem ganhando o título, o país está pacificado, porque, infelizmente, também é uma grande fonte de alienação. Mas, como voltamos àquela história. Mas já é um avanço também, né, Cristina? Pensando assim em progresso humano, já é um grande avanço, né? Já é um grande avanço, é uma mudança. Mas é coletividade, e eu acho que a coletividade também tem seus karmas, a coletividade também tem seu processo evolutivo. Então, eu acredito que tudo vai se transformando muito lentamente, porque nada acontece de uma hora, não há grandes rupturas na evolução. As coisas são caminhando lentamente, e eu quero acreditar naquilo que as pessoas sempre falam, que quando você vai fazer uma faxina, você tem que arrastar móvel, você tem que bagunçar a casa e o lixo vai aparecer. Aquele lixo embaixo do sofá, atrás do armário, até de aranha atrás do armário, vai aparecer para que seja feita a faxina. Eu quero crer que a gente esteja aqui, principalmente no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, a gente esteja passando por esse momento de arrastar tudo, aparecer o lixo, para que a gente possa iniciar essa faxina, Deus queira, né? Que tudo passa, e se estamos aqui passando por isso junto, é porque a gente tem que estar aqui, então que a gente tenha muita paciência, resignação e principalmente resiliência nesses momentos, né? Para fazer como a Pri, antes de eu começar a gravar, está falando, que a gente tenha essa grandeza de poder orar por essas almas infelizes que, infelizmente, são o tal das fontes de escândalo, como diz no próprio Evangelho, né? E que a gente possa até pedir por essas almas ainda atrasadas. Então, gente, já entra aqui o aviso de 10 minutos, na verdade, pouco mais de 7 minutos. Eu vou pedir para a Pri, ou a Mercedes, ou a Kátia fazer a oração de encerramento para a gente fazer a escolha do novo tema. Quem se habilita para oração? Vai a Pri, Mercedes, Kátia, quem? Dou-lhe uma. Eu dou-lhe duas. Vai, Mercedes, por favor. Aqui, o microfone já é. Eu vi a Priscila aí. Então, vamos fechar nossos olhos, Senhor, e abrir o nosso sorriso, porque o texto de hoje também, né, nos diz que nós devemos ter sempre alegria. Então, queremos agradecer a nossa vida, aos nossos amigos, as oportunidades dadas todos os dias de viver nesse planeta azul e de fazer o nosso melhor conosco mesmo, com nossos familiares, com nossos amigos, nos nossos locais de trabalho, na rua, Senhor. Queremos ser sempre dignos do seu amor, embora tão pequenos, tão falhos e tão amados por você. Graças a Deus, Senhor, abençoa Cristina, Príscila, Kátia, todos os que estão no planeta Terra, Senhor, e fora dele também. Abençoa principalmente, Senhor, com seu amor, aqueles que ainda causam tantos problemas ao mundo, ao planeta e principalmente a si mesmo, Senhor. Piedade, luz e amor para com esses filhos.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Mercedes. Enquanto você estava aí fazendo a prece, eu fiquei pensando. Sejamos sempre o colibri, né? Daquela parábola. O colibri que vai lá com a gotinha que não apaga o incêndio. Como é que está fazendo a sua parte? Né? A gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar a realidade, mas que a gente faça a nossa parte, como a Mercedes falou, que a gente possa tentar ser a melhor versão da gente mesmo, que essa é a nossa parte, né? Essa é a nossa parte. Tentar sermos o melhor de nós mesmos. Então, gente, como sou só eu que tenho essa Bíblia física em casa, vamos lá achar aqui para fazer a escolha. A minha está lá no outro quarto. Está sempre lá no outro, ninguém traz, só eu que trago. Tá Não, aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. agora já foi, aberto a esmo aqui, a gente vai para Lucas. Olha que é um Lucas grande, hein? É um Lucas enorme. É um Lucas que vai de Lucas 24, que vai de 13 a 35. É um Lucas enorme. É os discípulos no caminho de Emaús. Qualquer coisa a gente faz em duas chamadas. Eu acho que a gente já estudou essa página, não? Lucas 24? Sinceramente, eu não sei. Eu vou naquela que se caiu porque a gente não estudou direito. Não, foi outro grupo que eu participei, foi outro grupo, acho. Eu já viu que na próxima reunião, quem vai abrir o estudo é a senhora Mercedes Molina, porque ela já estudou isso no outro grupo, né? Então, ela já vai trazer o conhecimento do outro grupo, né, gente? Então, quero agradecer a vocês. Eu vou aqui estopar a nossa gravação e muito obrigado pela participação de vocês.